nós vamos falar sobre como fazer uma excelente entrevista de candidatos para sua agência, beleza? Então a ideia aqui é realmente quebrar para você tudo que eu tenho em termos de experiência de contratações erradas, de dias e dias e dias analisando currículos, fazendo entrevistas presencialmente, online, do jeito que você quiser. Eu já fiz entrevista, falei com as pessoas mais diferentes possíveis, acertei e errei das formas mais incríveis possíveis, você já deve ter visto, né, que você possa imaginar, já apareceu aqui no meu caso. Já teve caso até de candidato falando que quase socou o rosto, isso eu uso sempre como exemplo, mas é o que mais me impactou na vida, quase socou o rosto do antigo chefe. E a pessoa achou que era legal me contar isso e eu ia ser o chefe da pessoa. Imagina só a loucura, né? Não, não, entra aqui, fica tranquilo, concordo contigo, tem que dar porrada no chefe mesmo. Cara, né, eu não sei onde que as pessoas se encaixam, mas isso foi descoberto numa entrevista. Então vou ajudar vocês a não passarem por apuros como esse, né? Através do framework que eu vou mostrar, da sequência que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, para começar, para o nosso material começar, eu diria que a entrevista é parte do processo seletivo, tá? Então, ela é parte do processo seletivo. Ela não é a única coisa que acontece. Ela é a continuidade de uma parte que foi executada antes. Então, para mim é fundamental que você entenda que o começo da nossa conversa aqui é justamente que a entrevista ela é parte integrante de todo o processo seletivo. Antes do processo, né, da gente fazer a entrevista, você já criou a vaga baseada nas suas necessidades, é por aí que você começa. Então, pô, eu tenho uma necessidade, preciso ter a necessidade, quero contratar um vendedor, quero contratar um designer, quero contratar um gestor de tráfego. Você tem uma necessidade por uma razão específica e você desenha a vaga, escreve na vaga o que você deseja, tá? O segundo passo, você precisa divulgar a vaga, e a gente já falou em várias outras mentorias aqui sobre isso, falo isso dentro do Agência 10X, como divulgar a vaga e tudo mais. Você foi lá, divulgou, usou a plataforma que você tem de escolha, usou o recrutador para esse tipo de coisa, você divulgou a vaga, e aí você fez a terceira parte que ainda vem antes da entrevista, que é a análise. Você já realizou a análise de currículos. Então a pessoa que vem para você entrevistar já passou por uma triagem, tá? Então vou escrever isso. Então, a pessoa que você vai entrevistar já passou por uma triagem baseado no currículo, né? Então você já olhou o histórico e as habilidades técnicas que aquela pessoa disse ter, tá? Então, aqui a pessoa já passou por uma triagem. Vou deixar isso aqui, habilidades. Opa. Então, a ideia aqui, ó, ela já passou por uma triagem. Quando ela vai chegar na entrevista, você já fez todo o processinho ali de tirar quem não está alinhado com a sua necessidade. Então, você não pode entrevistar uma pessoa por, vou descobrir se ela sabe fazer. Vou descobrir se ela conhece sobre tal tema. Não, o currículo tem que te contar essa história. E o currículo tem que estar alinhado com o descritivo da vaga. Muitas das vezes a gente é muito subjetivo no descritivo da vaga. No começo quero recrutar uma pessoa como analista de marketing digital. Você precisa conhecer todas as técnicas de marketing digital. Tá, quais técnicas, velho? Quais técnicas? O que eu preciso fazer? Então, quanto mais descritivo, melhor ali na sua vaga. E na análise do currículo, você tem que chamar a pessoa, né, ou aprovar aquele currículo, escolher aquele currículo para entrevista, da pessoa que realmente te impressionou, que está conectado às suas necessidades. Se você leu lá e não deu match, não chama para entrevista, beleza? Então, partindo do princípio que você já entendeu que a entrevista ela é parte do processo seletivo e que aconteceram 3 itens,
Aí a gente vai entrar agora realmente em 10 passos, separei aqui, ó, 10 passos para você realizar uma excelente entrevista, tá? Então, vão ser 10 passos aqui, bem objetivos, vou tentar o máximo possível que a gente consiga trazer clareza para cada um de vocês. Isso aqui vai ficar, mais uma vez, fica gravado, você pode revisar, assistir quantas vezes você quiser, mas isso aqui é o que eu aprendi ao longo dos anos para realmente ter os melhores candidatos dentro da minha agência. Quer dizer, Fábio, que, pô, se eu executar isso aí nunca vai dar errado? Não, vai dar errado. Isso eu te garanto. Garanto para você que contratar pessoas, a maior probabilidade que tem é de dar errado. Mas isso aqui, essa sequência vai te ajudar a dar menos errado. Basicamente é isso, tá? Então, essa sequência aqui, cada vez mais aprimorada por você. Então, vou mostrar um framework que você tem que desenvolver em cima desse framework. Quanto mais você executa, mais você fica perfeccionista, né? Mais você consegue fazer uma entrevista de extrema qualidade e entender ali onde dá errado, beleza? E vale ali, seguindo muito tempo à frente, toda vez que uma pessoa sai, é legal você revisar as anotações da entrevista dessa pessoa, tá? Então isso pouca gente faz. Ah, vou mandar embora fulano de tal porque não deu certo. Olha lá a entrevista, olha o que você anotou da entrevista. Porque normalmente a razão do porquê a pessoa saiu está na entrevista. Ou você não perguntou, ou você perguntou e acreditou na pessoa. Ah, não, acho que isso aqui não é importante. E no final das contas foi importante. Então toda saída de alguém da tua agência tem que virar um itemzinho novo de pergunta de validação na parte da entrevista. Mas vamos lá. Item número 1, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando começa uma entrevista? Você vai fazer uma breve apresentação e explicação da estrutura da entrevista, o tempo que vai durar ela, tá? Então, vamos ficar aqui 30 minutos e tipos de perguntas a serem feitas, tá? Então, o que você vai fazer? Ó, breve apresentação. Você vai chegar, opa, tudo bem, muito prazer, meu nome é Fábio, eu vou realizar a entrevista contigo hoje, já estou aqui com o seu currículo, muito bom dia e tudo mais. Olha, nós teremos aqui 5 sessões da nossa entrevista que vão passar sobre tal ponto. Nós temos 30 minutos para essa conversa, então é bom que você preste muita atenção no tempo para não fugir muito do tempo e, consequentemente, né, a gente conseguir passar por todos os tópicos. Perfeito? Perfeito. Então você situa a pessoa. Não é chegar e falar assim, me conta da tua vida. Não é isso que é uma entrevista, mas a organização aqui é importante para que a pessoa entenda o que vai rolar, quando vai rolar e quanto tempo ela tem, né? Porque é isso que normalmente traz nervosismo para o candidato, beleza? Passo número 2. Você vai entrar primeiro nas perguntas abertas. Entre em perguntas abertas para ter uma visão geral do candidato. Tá? Então aqui a ideia é que você coloque o seguinte, tá? Primeiro, eu gosto muito de você dar um limite de tempo para a resposta, tá? Então, o objetivo é dar um limite de tempo para essa resposta. Então, limite, objetivo, tô mais rápido digitando, né? Aqui, ó, deixa eu só botar um pouquinho de enter aqui. Perguntas abertas. Aqui eu vou falar, olha, não gasta mais do que 2 minutos ou 1 minuto para poder responder. Porque se você fala assim, me conta suas experiências, puta, a pessoa às vezes passa 10 minutos contando a experiência dela. E ela só para de falar quando você interrompe. Então é legal você definir uma quantidade de tempo. Olha, em 2 minutos você pode me contar um pouco sobre as suas experiências, tá? Então, o que você quer ver quando você fizer essa pergunta? Em 2, 3 minutos, me explica um pouco sobre a sua experiência, a sua jornada de trabalho, os pontos mais importantes. Primeiro, a pessoa vai ter que priorizar, vai ter que organizar na cabeça dela. Cara, o que eu falo, o que eu não falo, porque eu tenho 3 minutos. Segundo, a sua atenção como entrevistador, sua atenção deve ser na história, estar alinhada com o currículo. Então aqui, se você lê o currículo e você está com o currículo, a pessoa tem que bater a história dela com o currículo. Eu já peguei várias pessoas que eu estava entrevistando e a pessoa citava empresa que não estava no currículo. Ou não citava empresa. E nessa hora você faz uma marcaçãozinha no currículo. Fala, só pensa, né?
Pô, a pessoa não falou dessa empresa aqui, por que ela não falou? Ela passou 3 anos lá, por que ela não citou dessa empresa? Ou aqui tá listado que ela trabalhou numa empresa e ela trabalhou 3 meses e ficou falando, quase 70% do tempo foi em cima dessa empresa. É estranho. Se ela passou mais tempo nas outras do que nessa, por que ela gastou tanto tempo naquela? Então você tem que entender se realmente o discurso dela está alinhado com o currículo, beleza? E normalmente, antes da entrevista, a gente anota pontos no currículo. Por exemplo, a pessoa sai a cada 3 meses de emprego. A pessoa, a cada 1 ano, ela troca de emprego. Ou a pessoa, ela troca de emprego, mas está sempre no mesmo tipo de posição. Sempre analista de marketing, sempre analista de marketing, sempre analista de marketing. E aí você fala, pô, por que ela não tenta outras vagas? Ou você vê no currículo que a pessoa fala que ela supervisionou inúmeras pessoas, mas o cargo dela era de analista. Ué, se você supervisionou, por que o seu cargo não é de supervisor, gestor, coordenador? Tá? Então você tem que procurar essas coisas no currículo antes, para na hora da entrevista você ter a oportunidade de ver o que ela fala sobre esse tema. Tá? E aí, se alguma parte do currículo chama atenção e não foi tratada, pergunte. Tá? Então aqui eu gosto de perguntar, olha, aqui eu tô vendo no teu currículo que a cada 3 meses você sai das últimas 4 empresas que você colocou. Qual que é a tua visão sobre isso? Tem que ser na lata. Mais uma vez, entrevista não é um jogo harmônico. Entrevista é realmente um ambiente desconfortável. A pessoa não precisa se sentir confortável na entrevista, ela tem que ser perguntada. A ausência da pergunta pode culminar depois na pessoa errada na tua empresa. Tá? Então, se alguma coisa chamou atenção, pergunta. Como eu disse, a pessoa gastou 70% dela explicando uma vaga que ela trabalhou 4 meses, sendo que a vaga que ela trabalhou 3 anos e meio, ela mal falou. Pergunta exatamente isso. Pergunta sobre a questão, supervisionei várias pessoas. Por que você supervisionou se seu cargo era de analista? Me conta mais sobre isso. Como é que era essa relação? Então, a ideia aqui é de você procurar gaps. A ideia da pergunta, da visão aberta sobre o currículo é procurar gaps, beleza? Eu gosto ainda de utilize algumas perguntas que eu chamo profundas, tá? Nesse meio tempo. Como? Quando as pessoas não gostam de você, e aí eu convido você aí responder no chat. Quero ver se vocês têm coragem de responder. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual o motivo? Olha que pergunta dura. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual o motivo para elas não gostarem de você? Caraca, eu acho que essa dói, tá? Essa dói. E a pessoa vai sentir isso. Ou ainda você pode perguntar, de tudo que existe no seu currículo, o que você tem mais orgulho? Porque alguma coisa ela vai ter orgulho e outra coisa ela não vai ter tanto orgulho. É legal ela saber, pô, aqui nessa empresa, pô, eu ralei pra caramba, aprendi muito, cresci, desenvolvi bons cases. E aí você nota qual que é a linha de pensamento da pessoa. E aqui, ó, por exemplo, essa pergunta é muito do exercício de autoconhecimento. Pô, quando as pessoas não gostam de você, não gostam de mim, cara, é esse problema aqui que eu tenho. Ela tá dizendo, esse é o problema que eu tenho. Se ela falar, não tem motivo, normalmente as pessoas gostam de mim. Mentira. Todo ser humano, ele é repelido por um grupo de pessoas. Todo, sem exceção, tá? Rapidinho aqui, galera. Aê, pronto. Mas eu acho que essa parte aqui é muito para entender se a pessoa se conhece, e a pessoa que se conhece sabe dos seus problemas, né? Ela conhece os próprios problemas, defeitos, pontos de melhoria, ela é uma excelente pessoa para você trabalhar com ela no desenvolvimento. A pessoa que jamais reconhece que ela tem um problema, ela, pelo menos na entrevista, ela não sabe falar um ponto de defeito, vamos chamar de defeito, que fica mais simples, mais prático, ela não vai desenvolver. Tá? Então se você me perguntasse, pô Fábio, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual o motivo? Pô, já tive o conhecimento aí que talvez o motivo é que as pessoas me acham arrogante. Olham pra mim e falam, esse cara aí é arrogante, mas não me conhece. Beleza, então eu preciso trabalhar talvez ali o meu rapport inicial, meu contato inicial, talvez eu precise ficar um pouco mais quieto, talvez eu preciso chegar de um jeito mais humilde nas pessoas,
Talvez eu tenha que fazer, sei lá, mas a primeira impressão que eu tenho é da pessoa me repelir e falar, pô, esse cara aqui é um babaca, não sei, tá? Aqui tô criando aqui essa hipótese aqui pra vocês. Mas pode ser que as pessoas, quando não gostam de mim, dizem que eu não pareço verdadeiro, ou dizem que eu não pareço técnico o suficiente, ou quando as pessoas não gostam de mim, não gostam porque eu falo muito, né? Ou que eu pergunto muito. Então a pessoa tem que fazer o exercício de entender um pouco do seu cenário, e essa pergunta aqui normalmente faz a pessoa pensar, tá bom? Então acho que essa aí seria uma das primeiras coisas aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Item número 3. Entre nas perguntas técnicas. Aí aqui é o que normalmente, né? Normalmente a gente acaba entrando direto aqui, esquece da parte aberta, vai direto na pergunta técnica. Mas na parte técnica, o ideal é que você, primeiro, né? Opa, tirar esse pontinho aqui. Peça para explicar itens ou frameworks que são usuais na vaga que está trabalhando. Levante um caso hipotético e pergunte como resolveria, tá? Então aqui você pode até encaixar uma parte prática, tá? Eu acho que aqui você não daria para fazer uma parte prática com 30 minutos de entrevista, mas se você sentiu que não tem problemas nessa parte, né, na parte de perguntas abertas, você pode chamar o candidato para fazer uma parte técnica na hora, tá? Então, olha, compartilhando sua tela, eu vou te passar acesso aqui à nossa Business Manager, eu vou pedir para você criar um anúncio agora pra gente. Tudo bem? Tudo bem, legal. Então, a pessoa compartilha a tela dela, você deu acesso para ela, né? A sua Business Manager faz ela executar. Ou ainda vou contratar um analista de inbound. Você sabe operar RD Station? Sei sim. Então, ok, estou te dando acesso aqui a uma conta do RD Station. Você vai criar uma segmentação e vai simular um disparo para mim. Beleza? Beleza. Então, vamos fazendo. Só que você vai fazendo isso e vai me falando. Agora, tem casos que você não consegue, né? Tipo, sei lá, uma pessoa vai fazer uma escrita. Você não vai pedir para a pessoa escrever um artigo na sua frente. Você pode ter pedido antes. Ou até mesmo você pode levar um caso hipotético e falar assim, imagine que você vai escrever para o tema tal, eu gostaria que você fizesse um levantamento de que tópicos que você poderia falar nesse tema. Então compartilha a sua tela comigo e faz aí ao vivo e vai narrando para mim, tá? Então a gente já fez muito isso, por exemplo, em SEO. Olha, tem tal caso hipotético de tal cliente que chegou com tal problema, como você resolveria? Deixa a pessoa discorrer. Acho que aqui eu diria para vocês que normalmente eu prefiro o teste prático do que perguntas para a pessoa poder responder ali na sua frente. Porque às vezes a resposta já tem uma série de respostas na cabeça dela e o prático mostra que ela sabe fazer mesmo. Tá? Então, vou contratar um designer. Pede para a pessoa recortar uma imagem de fundo, compartilhar com você a tela e fazer isso. Uma pessoa que escreve conteúdo para ela resumir tópicos, né? Ou pensar em tópicos para poder falar, compartilhando a tela. Uma pessoa de gestão de tráfego criando um anúncio, uma pessoa de inbound ela editando uma segmentação, disparando um e-mail. Acredito que na maioria das vezes em SEO você pode pedir para ela poder fazer uma análise de uma página específica. Então eu acho que são coisas que dá para a gente poder resolver com prática, tá? Tenho muita preferência por prática do que somente uma coisa hipotética, beleza? Item número 4. Aí aqui você vai conectar a parte técnica com um pouco do trabalho dela, o que ela já realizou. Então entre no tema de trabalhos realizados. Aqui você vai perguntar o seguinte para a pessoa: cite um trabalho que se orgulha e peça para explicar o porquê, tá? Então, por que ela se orgulha desse trabalho? É muito parecido com que de tudo que existe no seu currículo que você tem mais orgulho. Então, de tudo que você já trabalhou hoje, projeto e tudo mais, qual que você tem mais orgulho e por quê? Então ela tem que... O legal dessa pergunta é você entender o que ela valoriza. Não é sobre a explicação, é sobre o que a pessoa valoriza. O que é importante para ela, tá? Aí em seguida você vai fazer a pergunta que começa a ser um pouco mais difícil. Cite um trabalho que não teve sucesso e peça para explicar o porquê. Porque a pessoa tem que ser boa de falar algo que ela se orgulha, mas ela também tem que aprender a reconhecer as derrotas. Porque é nas derrotas que a gente realmente aprende, não nas vitórias. E outra coisa, no meio dessa jornada, você tem que entender se ela se sente aí
o super-herói, super-heroína, né? O jeito que ela se chamar aí, mas tem que saber se ela é aquela individualista ou se ela é o trabalho em grupo. Porque tem muita gente que se vangloria de um bom trabalho que envolve outras pessoas. Então, por exemplo, nossa, olha como eu gerei resultado para o cliente tal, gerou tantos leads a mais, faturou tanto a mais. Você era o quê? Ah, eu era o redator. Ah, então tem tráfego, tem e-mail, tem SEO, tem não sei o que. Você não falou deles? Aí o bicho pega. Se essa pessoa fala, olha, eu participei de um grupo, ou seja, nós éramos em 8 pessoas, em 5 pessoas, em 3 pessoas, que conseguimos juntos gerar resultado para um cliente assim assado, onde eu fiquei responsável por tal coisa. Se ela não se enquadrar, você tem que fazer pergunta. Você trabalhou sozinho nesse projeto? Não, tinha outras pessoas. Por que você não falou que tinha outras pessoas? Você tem que tirar a pessoa da zona de desconforto, né? A zona de desconforto. Você tem que colocar a pessoa no desconforto. Porque essa pessoa vai ser problemática no seu time. Se ela não sabe reconhecer que os outros trabalham bem junto com ela, na hora que você botar ela no meio do time, ela vai sempre falar pro cliente, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, e seu time, o restante das pessoas vão começar a repelir ela. Tá? Então é importante, e a mesma coisa do sucesso. Se ela sempre atribuir, olha, não teve sucesso, porque olha, o pessoal de design não entregou tal coisa, aí o pessoal de mídia não conseguiu gerar tal coisa, mas a minha parte eu fiz. Mas não foi um sucesso que o projeto. Então, eu sou bom, o restante que é um lixo, aí é estranho, né? Então eu quero saber um projeto, um momento que você não teve sucesso. Isso faz toda a diferença, beleza? E eu acho que aqui fique, né, uma dica, aí ó, dica é fique de ouvidos atentos em como a pessoa vê sucesso e falhas, que é o que eu estava colocando agora para você, tá? Então fica muito, muito esperto das pessoas que sempre são muito boas, muito sensacionais, que nunca tem falhas. Por exemplo, a gente estava fazendo entrevista para RH recentemente, gestão de RH, a gente contratou, inclusive está começando hoje uma pessoa muito bacana para a vaga, eu participei do processo seletivo, e uma pessoa que nós chegamos a entrevistar ao longo de 2022, cara, a pessoa não tinha defeito. Era MacGyver, basicamente era MacGyver. Resolvia tudo, dominava tudo, não tinha nenhum tipo de problema. E pra mim isso foi estranho. Quando tinha 8 pessoas no time dessa pessoa, acho que era 8, 7, ou 7, 8, alguma coisa assim, e nunca falava do time, e sempre essa pessoa resolvia tudo, suou estranho. E se suou estranho, a gente não contrata, beleza? Próximo item aí, coisas que você vai ter que colocar na sua entrevista. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Item número 5. Busque conhecer sobre prazos e pressão. Como a pessoa lida com pressão. Então a ideia é você fazer uma pergunta bem simples, né? Quando foi o prazo mais apertado que recebeu? E aí você vai tentar entender como reagiu, né? Reagiu, assim, isso, reagiu. Então a ideia é que você peça para a pessoa, pô, me conta um caso aí que chegou um prazo bem apertado, o que aconteceu para você? Ela vai tentar lembrar alguma coisa. O que importa? Como ela reagiu recebendo esse prazo e o que foi feito. Se ela reclamou, se ela não reclamou, se ela ficou insatisfeita, se não ficou, recebi foi chato pra caramba, era uma sexta-feira, 5 da tarde, tava pronto pra sair, tinha que entregar até às 7 da noite, tive que ficar até às 8 no trabalho, mó saco e não sei o que e tal. Só vê a pessoa só reclamando. Ela tentou ver o caso, ela tentou explicar que o cliente precisava, ou do porquê era urgência. Óbvio que tem empresas que tratam com urgências como se fosse uma coisa comum, né? Ela chega lá, fica entregando para os colaboradores tudo em cima da hora, tudo o tempo todo, fazendo a equipe trabalhar até meia-noite sempre, por uma desorganização. Você vai identificar isso aqui, ó, na visão aberta. Mas quando você pede para a pessoa escolher, ela vai escolher um caso interessante, que talvez traga algum favorecimento para ela, tá? E eu acho que também gosto de entrar e explorar um pouquinho aqui, ó, sobre como costuma organizar a vida pessoal em termos de execução. E aqui, você não vai perguntar como você organiza a sua vida pessoal em termos de execução. Não, você vai falar assim, olha, quando foi a última vez que você fez uma viagem com a família, namorado, namorada, parente e tudo mais? Ah, foi no final do ano.
Me conta um pouco mais, como é que foi, como é que vocês escolheram o lugar, quanto tempo foi de viagem, não sei, deixa a pessoa contar. É basicamente para você entender como a pessoa estruturou essa viagem dela. Se ela falar, ah, cara, eu nem conhecia muito do lugar, fui lá, outra pessoa fez isso, eu só fui, tava bom demais, foi gostoso, levei minhas coisas, faltou roupa, tive que lavar, e eu não me preocupei com isso, não tinha máquina no lugar, foi mó perrengue. Pronto, eu acho que a pessoa traz do lado pessoal, traz um pouco também para o seu profissional. Então, eu gosto de tentar inventar uma pergunta bem nessa linha. Você pode ir também para uma linha de... Você pode ir para uma linha de leitura de livro. Qual foi o último livro que você leu ou curso que você fez? Então, a pessoa vai falar, ah, foi tal. Em quanto tempo você fez essa leitura de livro? Como que era a sua jornada de leitura? Você tinha um horário certo, não tinha? Tinha um dia certo, não tinha? Como é que funcionava? Ah, não, eu lia quando dava, na hora do almoço, às vezes era meio corrido, às vezes não dava. Então você nota que às vezes a pessoa não tem organização mesmo na vida pessoal. Então dificilmente a pessoa vai ter uma boa organização também no trabalho, tá? É isso que eu entendo aqui no dia a dia. Se ela não tiver um mínimo de organização no lado pessoal, ela não vai ter no lado profissional. Inclusive eu uso muito como experiência se a pessoa chega no horário, se ela conhece, né, para entrevista, se ela procura conhecer sobre a empresa, sobre o que a gente presta. Já teve gente que chegou na entrevista e falou assim: cara, eu queria entender qual que é a vaga que eu tô candidatado aqui com essa empresa, que eu mandei para várias empresas e eu não tenho certeza sobre qual que seria. Acabou a entrevista ali. Organização nível zero. Pô, você chega para uma entrevista, você não sabe quem que é a empresa, você não sabe com quem você vai falar, você não sabe que vaga que você mandou, então para mim não é o perfil que eu tô procurando, beleza? Item número 6, como tem adquirido conhecimento. Então, nessa linha aqui, sendo bem prático e bem rápido aqui também para vocês, a nossa área de marketing digital, o conhecimento é extremamente volátil. Pô, há 6 meses atrás não existia a OpenAI, o ChatGPT para a gente poder falar de inteligência artificial. Vocês têm noção disso? Que basicamente faz 4 meses que tá, né, essa onda, né? 4 meses estou sendo até ousado, né? 3 meses aí que a gente está com acesso real à inteligência artificial nas nossas mãos, qualquer pessoa pode utilizar. Tipo, há 6 meses não existia. Então, o profissional que, não sei o que é esse OpenAI que o Ricota tá falando, esse ChatGPT, meu amigo, você tá no mundo das cavernas já. Já tá para trás. Você tem que correr atrás de inovação, de conhecimento. Então, quem trabalha com marketing digital, se não está estudando, essa pessoa dentro da sua agência não vai estudar também. Então, eu gosto de perguntar esse tipo de coisa. E aí, como que é legal você perguntar? Qual foi a coisa mais interessante que aprendeu nos últimos 3 meses? Por que você quer nos últimos 3 meses? Porque é o mais recente que você quer saber. Ela vai falar, aprendi sobre o ChatGPT. Nossa, que ferramenta incrível, cara. Teve um dia que eu perdi uma noite inteira ali jogando palavrinha, pesquisa e eu não consegui. Cara, foi o meu caso. A hora que eu vi aquilo, eu falei, Jesus, isso aqui é o que vai, assim, revolucionar o nosso mercado. Eu preciso ver, preciso mexer, preciso testar. É alguma coisa que eu vi, assim como quando eu vi o Google pela primeira vez. Eu usava o Yahoo, eu usava o KD e eu testei o Google. Eu falei, cara, esse Google aqui é muito melhor. Eu tenho que testar ele mais vezes. Para quem sabe, quem viu o Alta Vista, os diretórios e depois usou o Google, sabe o que eu tô falando. É tipo você ver o Orkut e ver o Facebook. Nossa, o Facebook era muito melhor. É tipo você ver, sei lá, o Instagram e olhar o TikTok e falar, essa parada é diferente. São algumas disrupções que você vê no mercado e, cara, se a pessoa não falar que, por exemplo, inteligência artificial, sou estranho, mas beleza, deixa ela falar alguma coisa. E aí a linha é, leu livros? Quais? Leu artigos? Quais? Me cita um livro que você leu nos últimos 6 meses. 2 artigos que você leu nos últimos 3 meses. Acompanha blogs, podcasts, YouTube. Quais? Conte um episódio que você gostou muito. Então, você acompanha podcast? Acompanho. Qual podcast? Eu acompanho lá o podcast sei lá, o Extremos, o Gestão 4.0, sei lá, do Primo Rico. Beleza, porque vai que a pessoa lembra só de cabeça. Tá, me conta o episódio que você gostou.
E fala em resumo um episódio que você gostou. Então vê se a pessoa realmente gostou da parada. Tem gente que fala, cara, tem um episódio tal que eu achei formidável, isso, aquilo. Realmente ela aprende com o que ela tá procurando. E não ela tá falando da boca pra fora. Você quer pessoas que realmente absorvam do mercado. Porque nem sempre na agência você vai poder fornecer isso pra ela. Nem sempre, tá? Não é regra, não deveria ser regra, mas a gente tem que procurar pessoas que estão buscando conhecimento. Indo para uma linha também, quais metas profissionais e pessoais possui? Eu acho que essa aqui acaba sendo uma das partes finais, a gente já entra quase no finalzinho da nossa entrevista, onde você pode perguntar, né? Você tem alguma meta profissional para os próximos 24 meses? Ou o que você sonha no seu lado pessoal? Pensando daqui 3, 4 anos, o que você sonha? Jogou essa pergunta, vê o que a pessoa responde, porque isso vai te dar uma clareza do que a pessoa enxerga como sucesso. Então, você tem que ver se o que a pessoa está buscando no profissional, no pessoal, vai ser atingível pela vaga e pela sua agência. Às vezes a pessoa fala, olha, meu sonho é ser milionário, vamos colocar assim, meu sonho é ser milionário em 3, 4 anos, porque eu quero aprender o máximo que eu puder e eu vou lançar o meu próprio negócio. Será que você quer essa pessoa agora na sua agência? Alguém que vai ter começo, meio e fim agora? Será que não é um sonho muito distante da vaga de R$ 1.200 que você tem para poder pagar para a pessoa? Então você tem que calcular. Não tem problema nenhum a pessoa sonhar grande. Não tem problema nenhum. Só que ela vai depositar essa responsabilidade em você e na sua agência. Então você tem que saber medir se é possível entregar ou não, tá? Eu entro aqui, ó, na parte final, que é explique se você tiver na sua agência, né, a cultura da empresa e seus valores. Então aqui a gente passa por todos os valores da agência mestre e a gente gosta de perguntar, né, na entrevista, pergunte qual o valor que está relacionado com ele. Então você vai perguntar, ó, desses 6 valores aqui, desses 5 valores, desses 4 valores que tem na nossa empresa, qual que você vê maior conexão contigo? Qual que é o mais importante para você? E a pessoa vai falar tal. Aí você pergunta por quê. E aí depois você fala, ó, agora, pensando nos seus valores pessoais, qual você incluiria aqui com os nossos? Então aqui você vai ver dos seus valores, qual não está representado e que é muito importante para aquela pessoa. Tem gente que vai falar, sei lá, ética, resultado, profissionalismo, educação, não sei. Ela vai falar alguma coisa que é muito importante para ela. E você tem que notar, anote isso. Porque é normalmente aí que a pessoa começa a desconectar da tua empresa. Se ela não vê aquilo acontecendo todos os dias, é a hora que ela vai procurar outro trabalho, tá? Por motivos comportamentais. E aí a grande sacada. Por fim, peça para tirar um dos seus valores para colocar o valor dela. Essa aqui é a pergunta que normalmente as pessoas travam. Você vai falar, ó, dos valores que tem aqui da minha empresa, qual que você tiraria para colocar o seu? Nessa hora, a pessoa vai simplesmente olhar e falar assim, ferrou. Porque se eles colocaram os valores ali é porque são importantes. E eu tenho que tirar um para botar o meu. E aí você tem que ver o malabarismo que ela vai fazer. Tem gente que junta os dois valores, tem gente que fala que um valor e outro são muito parecidos. Cada um vai dar uma resposta diferente. Se a pessoa falar não tem como, quer dizer que ela não se priorizou, então tem um problema. Ela tem que colocar, você tem que sair dali, ela escolhendo um que saia para colocar um dela. Não pode acabar a entrevista sem isso, tá? E a sua escolha tem que ser assim, o valor que ela escolher tirar é negociável para você, porque tem alguns valores que são mais negociáveis do que outros. Por exemplo, para mim aqui na Mestre, a gente tem o valor de resultado. Esse não é negociável. Já teve gente que chegou assim, eu tiraria o de resultado, porque resultado a gente consegue com trabalho, assim. Ferrou. Se eu cobrar a pessoa de resultado no dia a dia, e para ela não é importante para ela botar o valor dela, ela vai espanar. Então tem alguns valores que não são negociáveis e outros que são. Você tem que olhar se o que ela tira vai ser um que você toleraria tirar, ok? Aí o 9 eu gosto de fazer isso, dê espaço para perguntas do candidato sobre sua empresa e vaga. Então, se tem alguma dúvida final sobre a empresa, vaga e tudo mais.
e fecha com explique como vai funcionar após a entrevista. Aí aqui você vai falar prazo, né, como é que você vai contatar, se vai ser positivo ou negativo, tá? Como que vai ser, quem vai falar com a pessoa, quantas entrevistas que vocês ainda vão fazer, então a gente dá uma lógica no final, tá? E uma dica, terminou a entrevista, fechou tudo, não precisa dar uma resposta na hora que você entrevistou a pessoa. Fecha, respira, entrevista outras pessoas. Se ficar com 1% de dúvida, não contrate, tá? Acho que essa aqui é a parte mais importante do conteúdo do dia de hoje, tá? Se eu soubesse isso no começo da minha carreira, seria tudo mais fácil. Mas ficou com 1% de dúvida. Ai, não sei se eu contrato essa pessoa porque tem tal coisa. Não contrata, já exclui, tira. Você tem que ter certeza absoluta que a pessoa certa tem fit com as suas necessidades, ela tem as habilidades que você precisa, tanto na visão comportamental quanto na visão técnica, e que você realmente entendeu qual que é a jornada da pessoa. Não vai existir ninguém, né, eu gosto de falar isso, não vai existir ninguém perfeito, tá? Ninguém que vai ser a pessoa... só colocar aqui para ficar perguntas do candidato e como vai funcionar após a entrevista, tá? Então não vai ter nenhum candidato que vai ser, nossa, esse candidato é perfeito, é um unicórnio. Se você realmente fez as perguntas, ela vai ter algum probleminha ou outro, tá? Mas você tem que ver se esses probleminhas, um ou outro, eles são negociáveis. A ponto de você olhar e falar, cara, eu não sei se contrato por conta disso. Por exemplo, a candidata que eu tava falando, pô, era um currículo excelente, tecnicamente parecia a pessoa certa, deu boas respostas, mas a gente ficou com a dúvida, tipo, cara, é MacGyver demais, não é possível que tá desempregado. Entendeu? Tipo, você olha e você fala, não é possível, cara, tem alguma coisa aí que não tá, a história não tá fechando. E é isso que você tem que olhar. Se porventura você saiu da entrevista e a história não fechou, tem alguma coisa, algum faro, não contrata. Porque esse, eu diria, eu chamo de faro do dono. Você sente que a parada não vai rolar. Que, sabe, quando você tiver na entrevista, terminou a entrevista e fez todas as perguntas, mas deu aquele feeling, não contrata. É isso, tá? E você vai ter também o feeling contrário. Você vai falar, cara, esse aqui foi simples, esse tá da hora. Tanto que a pessoa, né, a profissional de RH que a gente entrevistou, primeiro foi feita a entrevista pelo pessoal de recrutamento, até contar essa história para vocês, pelo pessoal de recrutamento, que a gente utilizou o Headhunter. Depois foi a Ju com a Pchitelli, minhas sócias, que fizeram a entrevista com ela. Deu tudo certo. E aí elas falaram, gente, ela tá com o currículo certo, respondeu as perguntas do jeito certo, ou ela foi muito preparada, mas ela respondeu tudo que a gente queria. Entrou eu e mais uma sócia com esse objetivo de descobrir se tinha alguma coisa de errada. E foi isso que eu falei, a situação é a seguinte, a tua entrevista foi tão boa que a gente veio aqui para tentar descobrir se tem alguma coisa errada. Porque tá bom demais para ser verdade. Esse foi o papo. E a gente constatou que realmente era excelente a candidata, a gente deu muita sorte. Então assim, passou por 5 pessoas da seleção e todas realmente gostaram, espremeram tudo que tinha que espremer e achamos que é candidata. Encontramos pontos que são ali de melhoria junto ao nosso dia a dia? Sim, encontramos. Mas nada que desabone a contratação. Então essa é a ideia. Se porventura, ficou numa dúvida e quer fazer uma segunda entrevista, faz, não tem problema. Mas dá clareza para a pessoa vir aqui porque tiveram algumas coisas que ficarem abertas. Mas sentiu aquele faro que vai dar errado, não contrata, beleza?